Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar a minha intervenção com mais brevíssimas notas ligando ao que o professor Serra mencionou sobre a questão de terra. Eu não vou falar muito ao detalhe sobre questões de terras, florestas e pescas, que têm a ver, também estão cobertas nesta discussão sobre os recursos naturais, mas queria fazer uns brevíssimos pontos. É que a terra é um dos principais recursos que nós temos. Neste momento temos, acho que são 27 milhões de hectares de terra arável, qualquer coisa assim. Significa que a terra é infraestruturada. Todos nós estamos a lutar por causa dessa terra infraestruturada, quando há muita outra terra que não foi ainda infraestruturada. Depois há um conflito entre o nosso uso de terra e o uso comercial de terra, não é, para gerar renda, receita, etc. E a Constituição diz que a terra pertence ao Estado e ela não pode ser vendida, e assegura direitos às comunidades, portanto, os direitos pré-existentes, que muitas vezes conflituam com direitos que vêm depois, porque não temos um sistema muito claro de gestão de terras. E é uma discussão agora que está a acontecer. Muito provavelmente há grupos que vieram a defender a privatização da terra, usarmos a terra como um ativo transacionável, e isso traz riscos como os que nós conhecemos que existem na África do Sul e no Brasil, dos sem terra, que criam o seu próprio movimento de reivindicação, que cria outro tipo de conflitos. Portanto, queria também chamar a atenção que precisamos de discutir e refletir sobre isso. Qual é o melhor mecanismo de gerir a terra em Moçambique? É vendê-la? Uns até chegaram a propor uma figura que se chama cessão de exploração, que é alugar a terra, e se repararem ali pela circular, aquelas quintas todas que temos ali estão a ser alugadas. As pessoas estão agora a alugar as suas terras, ou seja, elas já se embarcam largas extensões de terra, não têm planos para aquela terra, ficam ali anos e anos, depois decidem que vão arrendar e ganhar dinheiro sobre uma terra que nunca quiseram efetivamente pôr a produzir. Em relação às florestas, nós temos também um país extenso, cuja área florestal vem sendo dilapidada, digamos assim, sobretudo por agentes. Eu não gosto de falar de nacionalidades, mas há um estudo que mostra claramente o papel dos chineses, por exemplo. Mas aqui eu queria só chamar a atenção para a questão do incumprimento da lei. Em 2016 foi aprovada uma lei que proíbe a exportação de madeira em touros, mas acho que todos nós sabemos que a madeira continua a ser exportada em touros, e essa madeira exportada em touro passa pelos nossos portos. Então temos que nos questionar como é que essa madeira passa por Moçambique, vai ser achada na China e outros países. O mesmo em relação às pontas de rinocerontes, elefantes e por aí marfins, não é? Dos elefantes, etc., que passam pelos nossos portos e chegam a esses mercados clandestinos. A questão da corrupção é chamada aqui. E depois tem a questão do corte em períodos proibidos. Há um período que chamam de defeso, que muitas vezes não é cumprido. Este problema temos também ao nível do setor de pescas, que é um setor que acho que merece uma reflexão profunda. Esse setor de pescas, ele é responsável pela geração de renda e subsistência de 2/3 da população moçambicana, mas só contribui com 2% do PIB. Então, este setor precisa ser refletido profundamente, porque nós não temos capacidade de fiscalizar. Grande parte das operações ocorrem a 12 milhas do oceano e nós não temos capacidade para chegar lá. Sem contar que temos aqueles operadores artesanais que vão arrastando espécies de forma desregulada, e isso acaba também criando imigração de espécies, sem contar que
esta exploração de areias pesadas ao longo da costa, eu vou falar sobre ela na minha intervenção, tem estado também a criar alguns problemas para as comunidades pescatórias do nosso país. Então, indo para a minha intervenção, com a vossa indulgência, eu vou falar mais à volta dos recursos minerais. Por isso, de propósito, eu coloquei como tema política de exploração dos recursos minerais. A minha intervenção terá um contexto, a importância dos recursos minerais, recursos naturais no geral, os dilemas, né, no processo de exploração dos recursos em Moçambique, o que precisa mudar. Precisamos discutir isso, o que precisa mudar. Eu trago ali só 2 casos que nos levam a essa reflexão do que precisa mudar e depois quero me cingir grande parte do meu tempo com as propostas para transformar a riqueza mineral em bem-estar e evitar conflitos. Então, indo para o contexto, a discussão toda que foi feita de manhã, ela criou um contexto perfeitíssimo para a minha intervenção. Tudo está à volta de um país que precisa de dinheiro. Nós temos toda esta riqueza que já mencionamos, terra, pescas, mar, florestas, fauna, e esses recursos atraem interesses de investidores estrangeiros e até pseudo-investidores moçambicanos, não é? Chamamos pseudos porque muitas vezes não têm capacidade técnica nem financeira, mas vão assambarcar para poderem alugar, vender, trespassar e ganharem dinheiro sem terem investido nenhum tostão. E isso tem implicações, obviamente, sobre a economia e ganhos para o Estado. E o que nós notamos, o que se espera essencialmente, é que essa exploração traga ou se traduza em bem-estar das populações através do impacto direto desses projetos, seja nas regiões de exploração, e esta é a grande questão, como é que a gente transforma aquelas zonas de onde se extrai em desenvolvimento também, e seja através de financiamento da despesa pública, portanto, através das receitas que são geradas. No entanto, o que nós vemos é que há impactos sociais negativos, que incluem conflitos, não tanto, embora relacionados naquela dimensão do conflito de insurgência que temos em Cabo Delgado, mas temos outro tipo de conflitos, como os conflitos intercomunitários, portanto, de comunidade para comunidade. Vou partilhar aqui o exemplo que me choca, e eu faço sempre questão de chocar os outros também com esse exemplo, só para nós acordarmos para a seriedade dos conflitos intercomunitários que se criam. Num ano, creio que foi 2014 ou 2015, numa consulta em Palma, para o reassentamento da comunidade de Quitupo, um líder da comunidade de Senga, que é a comunidade hospedeira, questionou numa consulta pública: nós vamos receber comunidades, pessoas que tomaram banho, vestiram roupa nova, sapato novo e cheiram um perfume, e nós estamos descalços e com roupa rasgada. O que isto nos diz? É que no processo de extração, que o professor Serra muito bem mencionou, consultas públicas, reassentamento, as comunidades são reassentadas em outras comunidades que já existem pessoas lá. Mas elas vão para casas novas, que tem lá uma nova vila, com nova escola, novo hospital, e aquelas comunidades que as hospedam continuam naquelas casas de pau a pique. É isto que aquele líder estava a dizer. Os nossos irmãos que nós vamos receber aqui vão receber casas novas, vão ter hospital. Nós vamos até beneficiar indiretamente daquele hospital, mas a nossa casa continua a mesma, de pau a pique. Então, era isto que ele chamava a atenção. Consequência, muitas vezes aquelas novas comunidades sofrem assaltos, há muita confusão. A segunda é o fato de que há um conflito de liderança. Em Namanhumbire, a comunidade foi reassentada dali, da zona do projeto, para Namanhumbire mesmo. Eles tinham sido expulsos já anos atrás, porque eles eram refugiados lá mais para o norte de Cabo Delgado. Então, eles saíram de Namanhumbire sede para irem se colocar ali onde depois foi implantado o projeto, como uma forma de fuga, de encontrar um território onde ninguém se oporia a eles. No entanto, foram reassentados exatamente lá onde antes tinham sido expulsos. E então começou a discussão: quem será nosso líder? Porque a comunidade que saiu para outra comunidade diz: nós queremos nosso líder.
No entanto, aquele líder que recebe diz: eu sou líder de todos. Então, isto nos dá a dimensão do tipo de conflitos que nós estamos a incubar por estes processos de reassentamento não serem acompanhados de estudos profundos, porque muitas vezes quem faz essas análises são as empresas, cujo interesse é simplesmente se desfazer de um problema, que é a comunidade dentro da área de concessão. Então, precisamos tirar esses. Agora, para onde é que vão? Como é que vão? Isto é problema deles com o governo deles. E o governo deles, muitas vezes, está alheio. Depois temos os conflitos entre comunidades e o governo local. Para quem sabe, em Palmas, que já caíram na altura de Armando Guebuza, em que o presidente Chapo foi, inclusive, administrador, caíram os 5 administradores em Palma. Porque todos eles, as comunidades todas entendiam que nenhum administrador estava lá a representar os seus interesses. E se repararem, um dos argumentos que se usa hoje para a questão das manifestações é que o governo não nos representa. O governo nunca defendeu os nossos interesses, sempre esteve do lado da companhia. E depois tem conflito comunidade multinacional. Neste momento que eu vos falo, há 2 semanas atrás, colegas nossos foram para Palma para ir fazer uma auditoria de direitos humanos. Tiveram que voltar para Maputo porque a comunidade estava a marchar ali em frente ao portão do acampamento. E o que reivindicavam? Emprego. E o que nós dizemos em relação a esta empresa, a este projeto ou a este setor, é que ele vai gerar muitos empregos para os moçambicanos, quando nós sabemos que este setor é de capital intensivo e não emprega tanta gente assim. E pior, não emprega pessoas com o perfil dos membros das comunidades onde esses projetos são implementados. Eu trago uma proposta para resolvermos ou minimizarmos este problema mais à frente. Não vou contar a história, porque acho que a história todos nós conhecemos. Nós praticamente começamos a aparecer no mapa dos recursos minerais no ano 2000, quando conseguimos negociar finalmente com a Sasol o projeto de gás de Panditemane. Depois aí começaram a entrar as vales do Rio Doce, as Quenemares, as Enes, as Anadarcos, que hoje venderam, são totais. Entraram as Rivas Dailies, que venderam, foram embora, que na verdade muitas dessas nem tinham interesse de desenvolver os projetos em Moçambique, mas de vir fazer dinheiro em Moçambique. Eu tenho até, inclusive, um pouco essa sensação em relação à ExxonMobil, de que ela está um pouco a brincar conosco. Depois temos até, trouxe de propósito a Rosneft, que é uma empresa russa que entra muito recentemente na última ronda que foi lançada e que está a fazer pesquisa e prospecção. Os recursos são importantes, esses minerais em particular, num contexto em que a nossa despesa pública é elástica. É tão grande, de anos em anos, um dia vamos chegar a não sei quantos trilhões de meticais de despesa pública. Dizem que é porque nascemos muito, ouvi muito essa expressão, nascemos muito, depois temos necessidade de educação, saúde, água, saneamentos, e por aí fora. No entanto, os recursos que nós temos são tão poucos para sustentar essas despesas. Então, ao mesmo tempo, a capacidade que o Estado tinha no passado, depois da independência, depois da guerra, todo mundo quer apoiar o pobrezinho Moçambique, né? Então, vêm todos para aparecerem no mapa que estão a apoiar um país que saiu da guerra. Então, há muito dinheiro que vem. De repente esse dinheiro para de vir. Acho que acompanhamos que a Suécia saiu, mas antes da Suécia saiu a Dinamarca. E lá fora a discussão é essa: por que estamos a apoiar países que não estão a desenvolver? Bilhões de dólares estamos a colocar lá e esses países não saem da pobreza. Então, nos próximos anos, nos preparemos que mais doadores vão deixar de colocar dinheiro aqui. Enquanto isso, vão surgindo oportunidades de financiamento com condicionalismos. O FMI já diz: baixem aí as vossas projeções de receitas, criem aí um fundo soberano, mas cria assim como nós queremos, façam isto, façam aquilo. Os tais condicionalismos. E depois temos os juros muito altos para aceder ao financiamento. Então, este é o contexto em que nós estamos. O que é que nós fazemos? Precisamos de dinheiro para financiar a nossa despesa. Então, entra o setor que tem rendas altíssimas, é um setor de bilhões de dólares. Pensar que se investe em milhõezinhos, como alguém pensou em 2017,
São bilhões de dólares que se investem e esses bilhões de dólares geram outros bilhões de dólares. Só que esses bilhões de dólares, para ficarem aqui, depende muito de como é que a gente negocia a exploração desses recursos. Se a gente negociar mal, a gente vai receber apenas uns milhões no lugar de bilhões. Volto a citar o mapa que o professor Constantino Marengula apresentou. Este mapa até precisa ser atualizado, porque, por exemplo, em Niassa agora temos os grafites, o novo Eldorado dos grafites é o NIPEP neste momento, que não está aqui neste mapa. Em Gaza, por exemplo, não está no mapa que nós temos diamantes, mas atenção, não é aquele diamante de sangue, né? Como aquele diamante que nós tínhamos lá. É aquele que se usa mais para obras, etc. Então, aqui tem um potencial para implantarmos uma indústria. Se nós conseguirmos mobilizar um bom investidor, Gaza pode se transformar só com esta indústria dos diamantes. Mas a pergunta que se coloca é: a nossa elite política vai deixar isso acontecer? Reflitamos. Os dilemas. Os primeiros projetos não tiveram impacto significativo no crescimento econômico. Moçambique continua pobre, Moçambique continua com déficit orçamental muito grande, há conflitos, há ainda elevado nível de desemprego, continuamos um país não industrializado e as receitas que tanto esperávamos não chegaram como esperávamos. E para mim até espantoso, e deixo isto para todos nós refletirmos e até a provocar a quem toma decisões, a Vale entrou, começou a produzir, quando alcançou aquele período em que as isenções fiscais terminaram, vendeu a sua mina, foi embora e ainda só pagou $200 mil. Portanto, Moçambique explora os recursos para exportar. Esta é a nossa filosofia. É por isso que também não deu muito certo. Em 2014, eu não me canso de fazer esse reconhecimento. Aquela legislatura da Assembleia da República criou uma lei que, para mim, é uma das leis, comparando até com alguma legislação regional, muito avançada, acima do seu tempo, que estabeleceu uma cota de 25% do gás natural que deve ficar no mercado doméstico. Foi lançado, inclusive, um concurso para o gás, chamam de gás doméstico. Empresas ganharam, que era para produzir fertilizantes, produzir combustível na base do gás, produzir energia. No entanto, o gás que deveria ser alocado para o efeito, o governo negociou com a ENE que não, naquela FLNG não sai 25%. Vai sair no projeto a seguir, que é essa segunda FLNG, que nem era para ser FLNG. FLNG, estamos a falar de planta flutuante de produção de gás natural liquefeito. Era para ser uma planta em terra, mas decidiram que vai ser flutuante, portanto, no mar, sem ligação direta com a economia. E para piorar, nós conseguimos permitir que eles fossem contratar uma empresa num país estrangeiro e construir a plataforma lá fora. Quando poderíamos dizer, ok, vocês querem uma plataforma flutuante, tudo bem que seja, mas venham fazer aqui o estaleiro de construção dessa planta. É possível ou não é? Algumas pessoas dizem que não é possível, mas precisam me provar por que não seria possível colocar o estaleiro em Moçambique e fabricar em Moçambique. Ah, não, porque tecnologia. Os benefícios fiscais existem para quê? Não é para oferecer à empresa isenção de pagamento de impostos que não precisa, mas sim para importar a tecnologia que tanto precisa, porque aí nós formaríamos moçambicanos in place na hora da construção, até a prepará-los para fazerem a manutenção e por aí fora. Então seria Moçambique um hub até para o procurement da região. Então fluiria muito dinheiro, são 7 bilhões de dólares, gente. E é por isso que quando se anunciou a segunda FLNG, a economia mudou. Os economistas dizem que a economia funciona muito com incentivos, né? Quando anunciam 7 bilhões, todo mundo já está se a movimentar. O que aconteceu quando anunciaram 7 bilhões? Absolutamente nada. Quando houve a decisão final de investimento há pouco tempo, o que aconteceu? Absolutamente nada. A economia continua a mesma. Por quê? Porque essa é uma economia externa que não vem para aqui. Está a ir para fora.
Então, nós vamos dar 7 bilhões de dólares a Seul. É isto que está a acontecer com este país. Depois, temos no setor mineiro, portanto, nos hidrocarbonetos, estabeleceu-se esses 25%. No setor mineiro é opcional. Está lá que incentiva-se a adição de valor no mercado nacional. Até criaram ali alguns incentivos, mas nunca ninguém se interessou em adicionar valor, porque é opcional, se eu quiser. E depois nós temos problema de energia, problema logístico, uma série de problemas que não permite que até quem queira adicionar valor aqui internamente o possa fazer. Por isso eu desafiava na primeira intervenção, no primeiro painel, que é preciso nós discutirmos a economia política dos nossos problemas aqui, porque Moçambique não é um país produtivo efetivamente. Desenvolvimento comunitário e pobreza, acho importante falar sobre isto, porque quando a gente diz que não deram certo os primeiros projetos, é porque nem as comunidades das zonas de exploração desses recursos se beneficiaram. Nenhuma delas melhorou de condição de vida, a maior parte delas até ficou mais pobre, porque os seus meios de vida foram largamente afetados. Mesmo em Palma, onde está neste momento, receberam aquelas churudas de indenizações. Daqui a mais algum tempo, aqueles pescadores vão se começar a queixar porque o acesso ao mar fica limitado, vão ter que percorrer mais de 1 quilômetro, vão depender do transporte da empresa, que durante um período vai ser gratuito, mas depois vai ser pago. Uma confusão que nunca mais termina. Então, nós temos esse cenário da pobreza que piora nas comunidades. No entanto, existe nos contratos uma cláusula, por isso eu chamo a atenção, as pessoas leiam os contratos. Eu tenho os contratos todos, se quiserem, eu posso partilhar aqui com o grupo para colocar a disponibilidade de todos aqui, mas precisamos de ler, porque esses contratos não são do todo maus. Na parte fiscal são péssimos. Mas existem cláusulas sociais muito boas que, se nós fizéssemos cumprir, nossas comunidades não estariam desgraçadas hoje. Então, eu trouxe aqui só um cheirinho do artigo 19 do modelo do contrato da Lei de Minas, que é o de 2014, que obriga a que as empresas promovam o desenvolvimento comunitário. Portanto, diz que é ali que deve apoiar o desenvolvimento da sua comunidade mineira para promover o bem-estar geral, portanto, e melhorar a qualidade de vida das comunidades. E aí há um montante que tem que ser acordado entre a empresa, a comunidade e o governo, que vão ser investidos em benefício da comunidade. Estudos que estão a ser feitos sobre o ressentimento do CIP, que já começaram a ser assinados um e o outro acordos. Quantos anos depois? Quantos anos depois? Teve que haver 2024 para acordarem e começarem a assinar acordos com as comunidades. Depois de tanto conflito, começam a assinar os acordos. Então, se calhar estes acordos de desenvolvimento comunitário possam nos dar alguma luz, porque aquela discussão que temos de que é preciso investir, responsabilidade social corporativa, é aqui que ela se centra. É aqui. Então, este plano de desenvolvimento, este acordo de desenvolvimento comunitário tem que estar alinhado ao plano de desenvolvimento do distrito e por aí fora, para garantir maior impacto. Então, trouxe esta questão do desenvolvimento comunitário versus pobreza como uma questão que a gente tem que refletir. E por que não deu certo? O problema é institucional. Os recursos não são, nunca foram e nunca serão maldição. Aquilo que o Stiglitz classificou de maldição dos recursos, ele é um sintoma ou consequência daquilo que se chama de maldição institucional. O nosso problema são as nossas instituições que não se prepararam adequadamente para negociar os contratos, gerir os recursos e muito menos fazem a adequada monitoria. Falei ali dos planos de desenvolvimento. Se formos perguntar até dentro do próprio MIREM, quem é que sabe que tem que assinar acordo de desenvolvimento comunitário, vão dizer que não sabem. Eu me recordo, há uns 4, 5 anos atrás, numa discussão no Ministério, diziam que não, isso aí não existe, é coisa da minha cabeça. Outra coisa, esta coisa do Fundo de Fecho de Minas, de Commissioning Fund. Dissemos aquele que foi ministro dos recursos minerais, que era PCA do INP, eu disse, tem lá, temos que publicar quanto é que as empresas estão a poupar para fecho de minas. Ele disse, isso não existe no setor de petróleo, isso existe, isso está lá no contrato. Como é que o indivíduo que gere a instituição que regula
O setor de petróleos não sabe que há uma obrigatoriedade das empresas prepararem o fecho de minas e tem que pagar uma caução. E onde é que está essa caução? Porque na Austrália, bilhões de dólares não estão a ser suficientes para fechar minas, para fazer a reconstituição do solo pós-mineração. Em Moçambique, com a nossa desorganização, esses milhõezinhos que nós estamos a andar a dizer que as empresas têm que pagar vão ser suficientes para fechar, reabilitar aquela terra para voltar a ser utilizada? Temos uma fraca coordenação interinstitucional, daí que há conflitos de direitos. Acho que várias vezes ouvimos discussões, porque aqui era terra para agricultura, porque era floresta, porque mineração. Depois agora alguém tentou inventar que os direitos mineiros sobrepõem-se aos outros direitos de uso de terra. Desde quando? E esta é a segunda vez que estão a insistir com esta coisa de sobreposição de direitos mineiros. Mas a sobreposição de qualquer direito tem que ser justificada. Dizer por que você acha que a mineração é mais importante, por exemplo, que a agricultura ou que floresta. Ou que aquela comunidade que está ali. E isso é baseado em estudos, análises que incluem custo-benefício. Não podemos achar normal que para tudo temos que extrair comunidades. Não pode ser normal. Temos que chegar a um ponto em que nós dizemos, aqui nossa comunidade está bem. Aqui, nossa terra está bem. Esta ilha, a primeira, a segunda, nós vamos mantê-la tal e qual ela está. Para gerações que vierem poderem usufruir dessa vista bonita. A Suécia, a Noruega fez isso há pouco tempo. Um investimento proposto de bilhões de dólares. Não. Esta vista natural aqui não podemos perder. Os que hão de vir depois de nós têm que ter a oportunidade de ver essa vista bonita. Nós estamos em condições de fazer, vão dizer, somos pobres, temos que entregar tudo. Será que temos que entregar tudo? Então, nesta questão da fraca coordenação interinstitucional, acho isto muito importante, porque consta um pouco das propostas de reforma, é que nós temos um regulador no setor petrolífero, que é o ONP, mas ele é dependente do governo, porque se subordina ao ministro que superintende a área dos recursos minerais. Como é que vai ser independente? Consequência é que muitas vezes ouvimos, nós, o governo, é regulador que está a dizer nós, o governo. Como é que este vai sancionar, dizer, olha, esta cláusula, esta e esta são ilegais? O mesmo em relação ao INAME, que na verdade é um regulador licenciador, que neste momento está em conflito com a Direção Nacional de Geologia e Minas, que está agora na revisão que está a acontecer. Vão extinguir a Direção Nacional de Geologia e vai ficar só o INAME. Depois temos a Assembleia da República, que continua a não querer trabalho, porque disseram isso no Fundo Soberano. Não, o que estão-nos a dar aqui no Fundo Soberano é muito. Nós só queremos aprovar a lei, aprovar os relatórios, já acabou. Não queremos mais nada. Então, o Parlamento está bem também. Não diz nada, contratos são assinados, o governo oferece extensões larguíssimas de terra, o Parlamento está lá sentado. Noutros países, o governo não negocia acordos. Não há acordo que é considerado válido sem ter passado pela aprovação do Parlamento. O visto do Tribunal Administrativo tem de ser elemento que informa o Parlamento. No nosso caso, não nos interessa. Só no fim, quando vem conflito, chega, vamos chamar o governo, explica lá bem o que é isto. Não, mas podia ter prevenido lá antes, reforçando o seu poder, porque os recursos pertencem ao Estado. Quem é o grande representante do Estado neste momento? Não é o próprio Parlamento? E o que é que nós precisamos mudar? Gente, aqui não é Fátima que está a falar. Isto aqui quem está a dizer ou apresentou é a TVM. TVM é uma empresa séria que não mente, não ouvi desmentido. Mas o que estamos a dizer é que todos esses problemas que estamos a viver no nosso país resultam disto aqui. Como é que é possível uma empresa entrar no teu país, operar 2 anos e você dizer que não conhece, nunca ouviu falar? Isto é inaceitável. Manica está como está hoje, um problema ambiental, um crime ambiental gravíssimo por causa destas coisas. Neste momento que falamos, Lupiliche está quase a arder por causa destas coisas. Moatize está a sofrer por causa destas coisas aqui. Comunidades não reassentadas. E o governo vai dizer que não sabe.
Comunidade de Nchenga, por exemplo, deveria ter sido reassentada pela Vale. Até hoje não foi reassentada. É um exemplo. Quem vai a Nampula, a Angoche, tem lá comunidades que até hoje não estão a ser reassentadas. Este é o grande problema. Precisamos mudar esta postura. Território, isto é uma questão também de defesa, também de segurança nacional, não é só recurso em si. Então, esta discussão que houve sobre segurança nacional outro dia também se liga a isto aqui. E a outra coisa que nós precisamos de resolver são os conflitos de interesse. Os conflitos de interesse levaram a que muitas dessas empresas que operam no nosso país não tivessem o impacto esperado. E eu trouxe aqui um exemplo. A Jindal começou a operar em 2013, inaugurada por um chefe de Estado. Fizeram uma cerca bonita ali, com comunidades lá dentro, reclusas. Sem reassentamento. Só agora, penso que foi no ano passado ou antepassado, é que começaram a reassentar. Quantos anos depois? Mas houve inauguração do presidente. Não houve reassentamento, estudos de impacto ambiental e tudo isso. Mais tarde, houve uma análise por causa do IITI que foi mostrar que esta empresa aqui tinha esquemas de fuga ao fisco. Portanto, esta coisa dos conflitos de interesse, a corrupção, não prejudica só comunidades, até o cofre do Estado. E isto aqui, esta informação, não foi a Fátima que inventou, consta de documentos oficiais da autoridade tributária, no quadro do IITI. Então, precisamos mudar estas questões. Proposta. Queria começar com uma proposta que é bastante atual para mim, até para ser um pouco notícia. É o seguinte, há uma discussão agora. Eu falei da Eni por causa da segunda planta de liquefação do gás, que vai ser no mar. No entanto, há um impasse neste momento entre a Total e o governo. A Total está a exigir 10 anos de prorrogação da sua licença. 5 anos ela tem direito, porque houve 5 anos de força maior que ela parou, não aconteceu nada, perdeu dinheiro. Mas há outros 5 anos que ela quer. Aliás, o governo de Nhusse, antes de sair, deu mais 5 anos a Sasol. Sasol deveria terminar as suas operações em 2029. Muito provavelmente vai terminar em 2034. Mas ninguém sabe como, porquê, para quê que concederam. Nunca vi nenhum documento oficial nesse sentido. Diz que é mais 5 anos. Eu, se estivesse numa posição de tomada de decisão, eu iria dizer, eu não tenho problemas com mais 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu não vou te dar 5 anos de graça. É aqui onde, para mim, entra o poder negocial. Nosso problema é querer oferecer tudo de graça. O governo diz, vamos fazer uma auditoria. Tá bom, vais fazer a auditoria. Se eles inflacionaram bem, esconderam bem aqueles custos que não deveriam ser recuperados, você com a auditoria não vai encontrar esses custos. Mas você poderia impor outro tipo de condições. Ok, estão aí mais 5 anos, mas vamos lá renegociar os termos fiscais deste projeto. Vamos lá renegociar, porque eu tenho que ter ganhos. Se eu te dou 10 anos, significa que eu tenho também uma margem aí. E eu tenho que ganhar alguma coisa. E eu estou em crise hoje, tenho que ganhar hoje também. Então vamos lá renegociar. Então minha proposta seria que o governo fosse lá renegociar com a Total, dar os mais 5 anos, tem 10 anos de prorrogação, e os 5 anos são bônus, entre aspas, mais renegociados. A Total não precisa das isenções fiscais que nós demos. Nós dissemos que o imposto de produção são 2%, quando a lei diz que são 6%. Vamos lá negociar com eles, paga lá 4%. Por exemplo, para não dizer paga 6, né? Paga 4. Estão a imaginar o que é saltar de 2% do imposto de produção para 4%? É uma coisa significativa. Significa que em 2022, 2028, quando começar a produção, o Estado vai ter muito mais do que aquilo que deveria ter agora, porque o imposto de produção é o único imposto que está garantido desde o início da produção até o fim. Excepto se houver um problema operacional que paralisar a atividade. Depois eu digo, vamos lá renegociar o IRPC. Eu te dei uma redução, você só paga 24% durante 8 anos. Paga lá 32%, logo no início que você começar a ter lucros. Por quê?
Porque quando a empresa inicia, ela tem um período de recuperação, né, de custos, que tem lá, que tem prejuízos, etc. Mas depois começa a ter lucros. Quando começa a ter lucros, o governo está a dizer, fica 8 anos a pagar só 24% dos 32%. Está a dizer, não, diz lá ela, logo quando começa a ter lucro, paga 32%. 32% não é nada para ti. Isso é negociação. Vamos lá mexer no Air Factor, que é o mecanismo de partilha do gás. Dizer à empresa, ok, o nosso modelo era você ganhava 90 e eu ganhava 10 no início, até equilibrarmos, chegarmos a 40, 60. Então vamos lá mudar um pouco. Eu passo a ganhar 75, você ganha 75, eu ganho 25. Isto não é impossível. Isto não é impossível. Porque o nível de ganho, de lucro que essas empresas têm, elas estão em condições de abrir mão desses excessivos e redundantes benefícios fiscais. É uma questão de vontade política e de colocar o interesse nacional em primeiro lugar. Portanto, este é o meu primeiro desafio, primeira recomendação de reforma. A segunda, a questão institucional. O INP e INAME devem ser agências reguladoras de facto fora do MIREM. Se querem continuar a ter INP e INAME no MIREM, tudo bem, fiquem com eles. Criem uma entidade autônoma fora. E nisto existe uma solução. Vamos criar a alta autoridade. Aliás, criar não. Reenquadrar a alta autoridade da indústria extrativa, que já foi criada em 2014 e o governo nunca quis operacionalizar desta instituição. E na minha proposta, olhando para os desafios que temos no setor dos recursos naturais, de uma forma geral, até não seria só para olhar para os minerais, mas iria olhar para pescas, para florestas, para fauna, para tudo que tem a ver com recursos naturais. Ir lá monitorar, fiscalizar, sancionar, fazer certificação de custos, que neste momento é o grande calcanhar de Aquiles. O INP não está a conseguir certificar custos. O governo disse, através do Ministério das Finanças, que iam contratar uma empresa. Contratam, de repente já não tem dinheiro para pagar. Então, nós estamos a receber um volume de investimentos que as empresas vão ser capazes de recuperar, mesmo não sendo recuperáveis por lei. Então está aqui resolver um problema institucional. Querem o INP e o INAME na jurisdição do Ministério? Levem. Mas nós, como moçambicanos, queremos uma entidade verdadeiramente reguladora, autônoma. E a alta autoridade da indústria extrativa pode ser ela. No processo de licenciamento, achamos que uma Comissão Nacional de Gestão de Recursos poderia ser importante para resolver o problema da coordenação interinstitucional, onde tem lá todos os setores relevantes. Tem que ter licença de terra, não é? Então tem que estar lá o setor responsável pela terra. Tem que ter licença ambiental, não é? Então está lá o representante da licença, que dá a licença ambiental. Tem que ter aprovação do regulamento de reassentamento, não é? Então chama o administrador do distrito também, nesse caso representado pelo MAI, que depois faz descer a administração do distrito. Portanto, criar uma comissão interministerial para evitar esta coisa de sobrepor direitos, depois começarmos a lutar porque a empresa reclama que porque o Duarte demorou, porque não sei o quê. Então, resolvemos o problema da coordenação interinstitucional através de uma entidade que é interinstitucional. A questão da valorização e a verificação da qualidade. Este é um problema criticíssimo. Nós podemos projetar não sei quantos bilhões de dólares no setor do carvão, de grafite, se nós não temos quem vai certificar quanto é que a empresa efetivamente extraiu e vendeu, e dependermos da informação da empresa, não teremos dado grandes passos. Então precisamos de criar um sistema fiável para valorizar os recursos e verificar a qualidade e quantidade desses mesmos recursos. Também precisamos de ter uma visão de país pós-mineração, gente. Há um estudo da Universidade de Queensland, eu vou partilhar depois, que mostra que isto aqui é um problema sério. No Zimbábue, na África do Sul, acho que há um documentário, inclusive, muito interessante na África do Sul, que mostra uma mina profundíssima, onde comunidades entram hoje para ir ver se apanham um pouco de ouro. E as notícias que vêm de lá todos os dias são soterramentos. Ninguém fechou, porque é caro fechar minas. Isto é um problema ambiental e social de longo prazo que nós estamos a incubar, se não o refletirmos hoje com a seriedade que se impõe. A segunda é
Outra dimensão da discussão é a participação do Estado. Os recursos pertencem ao Estado, mas o Estado concessiona. E o Estado tem que estar alheio. Como é que o Estado participa? Neste momento temos a ENH, detém entre 10% a 30%. No entanto, é um custo muito grande, porque nós temos que pagar na fase de pesquisa e prospecção. Se confirmar, houver descoberta, e se avançar para a fase de desenvolvimento, temos que pagar o investimento correspondente à nossa cota na fase de desenvolvimento. E só estamos a dizer, no mínimo 10% a 30%. E nos custa muito caro. 10% de 7 bilhões de dólares é quanto do orçamento do setor da educação. Então, precisamos refletir o modelo de participação do Estado. E mais, a participação do Estado é depois uma participação tipo de um rentista, que só está lá para, no fim, receber dinheiro, como recebemos na Sazola através da CMH. Mas poder de decisão, de influenciar é zero. Resultado, muitas empresas vendem os seus ativos, nós somos surpreendidos que de repente venderam. Quanto é que venderam? Temos que correr atrás, ir aos tribunais e por aí fora. Então precisamos de não só reforçar a participação do Estado, e a minha proposta é que seja uma participação. Podemos fixar de 10%, 30%, 40%, mas temos que assegurar que na fase de pesquisa e prospecção haja ou não descoberta, ela é free carry. O Estado é carregado ao colo. Nós concedemos direito de uso e aproveitamento de terra, só para dar um exemplo, em Palma eram 7 mil hectares, agora são 5 mil hectares. Nós estamos a lutar para ter o imposto de superfície desses 5 mil hectares. Se a terra pertence ao Estado, o Estado é dono do recurso, participa no projeto, não seria essa mesma terra a participação do Estado? Por exemplo, queremos usar a terra como colateral para ir pedir empréstimos, dívidas, não sei o quê, mas não conseguimos usar essa mesma terra como colateral para viabilizar a nossa participação na exploração dos nossos próprios recursos. Faz sentido isso? Então, esta seria uma das propostas. E segundo, é que o governo tem que ter aquilo que se chama de participação dourada, que é poder influenciar. Você vai vender, quais são os termos de venda? Se for para vender, até vende para mim, por exemplo, para também aumentar a minha participação. As questões de defesa e segurança, Total acordou, decidiu o que ia fazer, Força Maior, fez Força Maior. Hoje estamos com um problema de 4 bilhões que ninguém sabe de onde é que veio. A ENH está lá. E o que a ENH tem para dizer, o representante do Estado, o que nos tem para dizer em relação a esses 4 bilhões de dólares? Então precisamos de mudar a participação do Estado, não são meras percentagens, é poder, porque o recurso pertence ao Estado. Não há nenhum país no mundo que concessiona, tirando os Estados Unidos, que os recursos pertencem ao indivíduo que é dono daquela terra onde o recurso foi encontrado. Nenhum país no mundo onde o recurso pertence ao Estado, o poder decisório sobre esses recursos fica sobre outras pessoas. Depois temos a questão do valor acrescentado. Precisamos de mudar a filosofia de processamento local, por exemplo, a refinação. Em Angola, estão a refinar fosfatos. Nós temos fosfatos aqui em Vati, ali em Tete. Estão sentados desde que a Vale abandonou aqueles fosfatos. Nunca mais ninguém olhou. Vamos lá para Angola perguntar como é que vocês refinam, quanto é que custa refinar? Para nós também decidirmos se vamos ou não usar esses fosfatos para dinamizar a nossa indústria, porque usa-se, se não estou em erro, para a indústria de tintas, por exemplo. A questão da transformação, temos o gás, os grafites, nós estamos a exportar grafites brutos, mas poderíamos adicionar um pouco de valor no lugar dele, ele bruto. Você transforma ele em pequenos bloquinhos, como costuma dizer o engenheiro Mendes. Aqueles tijolinhos e manda, já processou, adicionou um pouco de valor. E o valor comercial também é mais amplo. As areias pesadas, temos Geminites, Ircão, Rutilo e outros que saem dali. Nós estamos a entregar a areia pesada, toda ela condensada, para ele ir tirar, portanto, as diferentes variáveis lá fora e o preço torna-se mais baixo. Portanto, precisamos de adicionar valor e definir, tornar isso obrigatório. E fico satisfeita porque neste momento a revisão da lei já incluiu obrigatoriedade. Achei isso muito interessante, então trouxe aqui só para reforçar esta coisa de que é importante que se obrigue os diamantes de Massangena
Não podemos deixar a província... Massangene é um dos distritos mais pobres da província de Gaza. Se a gente consegue pôr ali uma fábrica, vai buscar um grande investidor, e eu soube há pouco tempo que há alguns interessados, por exemplo, a Rússia e por aí fora. Se a gente consegue pôr um bom investimento ali, a gente transforma todo aquele norte de Gaza ali. Empregos e por aí fora. Então, precisamos de ter essa visão também. Depois tem a transferência de tecnologia. Eu costumo trazer sempre o exemplo do Brasil. O Brasil é hoje uma potência internacional tecnológica e até exportador de mão de obra qualificada. O Canadá, a Austrália, a Noruega, os grandes técnicos são brasileiros. Porque o Brasil colocou como uma cláusula obrigatória nos contratos que as empresas deveriam investir na transferência de tecnologia e no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, eles desenvolveram até tecnologia que permite extrair aquele gás que chamam do pré-sal. É pré-sal porque antes descobriram a reserva do sal e, através dessa tecnologia, foram ao pré-sal, que era o petróleo mais puro, que fez esta rivalidade com o petróleo, o gás de xisto dos americanos. E depois eles conseguiram entrar, inclusive, e ser membro dos BRICS. O Brasil estava a ser uma grande potência por causa da transferência de tecnologia, do investimento na ciência e tecnologia. Não sei qual é a dificuldade para nós de colocarmos isto na lei. Não é aqueles cursinhos que não tem nem laboratório, não é isso. Estamos a dizer, é trazer os melhores para virem capacitar os nossos aqui, desenvolver tecnologia aqui. Isso é possível, o mundo nos mostrou que é possível. E eu não vou falar muito sobre conteúdo local, porque eu não gosto muito dessa temática, por causa da questão do rent seeking, que está muito associado, e o meu pensamento sobre conteúdo local não é muito este que se vende ali. Então, eu não quero entrar em muitos choques, mas precisamos de aprofundar as medidas sobre isso. E identificar recursos estratégicos, isto está na atual revisão. No entanto, quero chamar a atenção aqui que, por exemplo, nós precisamos de ter uma estratégia. Esses recursos que nós vamos definir como estratégicos, nós precisamos de fazer aquilo que se chama de plano diretor, que nos orienta como explorar, por que queremos explorar, etc. O mundo hoje está a mudar. As reservas do banco já não são em dinheiro, são em ouro. Como é que um país como o nosso, rico em ouro, não consegue ter reservas em ouro? O dinheiro hoje se guarda em ouro. Então vamos lá refletir o papel do ouro na nossa economia e até na nossa independência econômica. Malawi, aqui perto, está a fazer refinaria de ouro. Malawi tem ouro aonde? Quando? Todos esses países aqui da região, nós somos os únicos que não temos. Como é que isso é possível? Então, precisamos de mudar um pouco isso, identificar as áreas para explorar sal mineira, assegurando que temos, portanto, reservas, porque o que está a acontecer hoje é que até as áreas de conservação estão a ser transformadas em áreas mineiras. Não podemos permitir isso. Nós não podemos querer explorar tudo hoje. Existem pessoas que vão vir depois de nós. Então, precisamos de reservar e existem alguns padrões internacionais que precisamos de cumprir. Definir recursos que só podem ser explorados por moçambicanos. Eu vi isso numa das discussões aqui. E eu acho que não é só pedra, areia, mas é também calcário, por exemplo, o clinker que nós temos. Esses recursos poderiam ser explorados por moçambicanos. Porque não temos tecnologia. Vamos buscar tecnologia. Mais uma vez, convido o exemplo angolano. Angola é muito... tem alguns exemplos para nós. E depois temos a questão das senhas mineiras. Há uma discussão que as senhas mineiras elas são viradas para aqueles operadores artesanais. Mas nos últimos anos nós não ouvimos muito da atribuição das senhas mineiras. E é preciso, de facto, atribuir as senhas até para controlar este garimpo que nós chamamos de ilegal, embora é redundante, o garimpo por si já é uma operação ilegal. E controlar o circuito de comercialização de pedras preciosas, que anda aí na informalidade, a financiar criminalidade e por aí fora. Então precisamos de resolver este problema.
deste tipo de licenças. E depois temos a questão da intercomunicabilidade dos sistemas, por causa dos cadastros, e depois a justa indenização das comunidades. Isto é muito importante. A lei já estabelece hoje que é preciso assegurar a justa indenização e diz que o governo devia regulamentar a justa indenização. Nós fizemos em 2015 uma proposta de regulamento, nós, sociedade civil, de regulamento de justa indenização, nunca foi tido e achado, e até hoje não temos regulamento, mas a lei de 2014 que obrigava o governo a regulamentar. Portanto, precisamos de regulamentar para evitar a questão dos conflitos. Foi-me solicitado falar brevemente sobre o Fundo Soberano, e eu ouço muito falarem sobre o Fundo Soberano. Eu vou ser muito breve aqui, porque o meu suco está lá abaixo, não quero perder o momento. A questão do Fundo Soberano é importante, porque nós estamos a falar de receitas enormíssimas, que se elas vierem, eventualmente nós não vamos ter capacidade de utilizá-las, e ainda que a gente tenha necessidades, a gente não vai conseguir usar tudo de uma só vez. Então a gente precisa ter uma forma de usar que seja racional, sem criar distúrbios na nossa economia. Este é o princípio e a ideia por detrás dos fundos soberanos. O FMI, Banco Mundial, vamos correr para criar, e o governo foi criar uma engenhoca, que é uma carteira de ativos que eles criaram. Geralmente os fundos são uma instituição financeira, um fundo público, daí que as pessoas têm essa sensação de que este fundo soberano não serve. Na verdade, gente, nós enquadramos mal o fundo soberano. Aquela lei que se aprovou não deveria ser lei do Fundo Soberano, porque só iria regular 60% a 40% das receitas. O que nós devíamos ter criado é uma lei de gestão das receitas, seja dos minerais ou do petróleo. Esse seria o melhor enquadramento legal. E daí a gente criaria 2 ou 3 mecanismos de gestão dessa receita. Um deles seria o Fundo Soberano. E o Fundo Soberano serviria para quê? Exclusivamente para poupar, para resolver momentos de crise, como aquele da Covid, por exemplo, para não ficarmos com mão estendida, vamos buscar no nosso Fundo Soberano. Temos um ou outro tipo de problemas no nosso país, vamos buscar lá no Fundo Soberano. Ou poupar para futuras gerações. E entendam, o poupar para futuras gerações tem várias nuances. Poderíamos dizer que até do Fundo Soberano também é uma canalização de 20% para a saúde, educação, etc. Portanto, o problema, todo esse barulho à volta do Fundo Soberano, é o enquadramento institucional, que foi enquadramento legal, que foi criado, e por consequência enquadramento institucional. Dizer que o Banco de Moçambique vai investir na economia desde quando? Desde quando? Não é esse o papel do Banco de Moçambique. Então tudo começa pela relutância de quererem fazer coisas deles, inventarem coisas da cabeça deles, e resultou naquela engenhoca. Então, e ainda temos um problema, que se os juristas estivessem muito atentos, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade indireta nesse Fundo Soberano. Porque o Fundo Soberano não goza do princípio de isenção, do princípio de anualidade, que é um princípio constitucional, não goza de isenção do princípio de anualidade e consignação. Não tem essas isenções. E eu me lembro de ter chamado a atenção sobre isso e ignoraram. Se os juristas acordarem, hão de encontrar essa inconstitucionalidade indireta. Portanto, nós fazemos coisas da nossa cabeça, como nós queremos, estragamos coisas bonitas. Minha proposta final para devolver a riqueza para o desenvolvimento das comunidades, o doutor Marengula disse de manhã, não faz sentido que os distritos, já a descentralização, o distrito de onde são extraídos os recursos continuam pobres. Não é essa a realidade que nós vivemos. Continuam pobres porque não arrecadam receitas, porque não fica nada lá. E existe um imposto que se chama imposto de produção, que tecnicamente é royalty. O royalty é imposto do rei. E se formos para a nossa história, vamos nos lembrar que se pagava ao rei pelo uso da terra, não é verdade? Por que em Moçambique o rei está em Maputo e não lá no distrito, lá na província? Então, o que nós estamos a propor é devolvam ao rei o que é do rei. Então, nisto estamos a dizer, eu tenho uma proposta muito mais radical. 100% de imposto de produção fica no distrito, na província, vamos dizer assim. Mas há quem diz, não, isso nunca vai passar. Então, está bem. No pior
melhor dos casos, para o setor mineiro, deixemos 70%. No setor de hidrocarbonetos, deixemos 50%. E no setor de hidrocarbonetos, é intencional os 50%, nunca seria 100%, porque é muito dinheiro nos hidrocarbonetos comparado ao mineiro. E como é que isso se distribuiria? Porque isso vai criar assimetrias, não é isso que se diz. Não, vamos resolver o problema. O governo vai ficar com o imposto de rendimento, vai ficar com outro tipo de impostos. E nós estamos a dizer que o imposto de produção e o imposto de superfície têm que ser devolvidos. Imposto de produção seria 100% ou 70%, dos quais 55% ficaria para a província, para redistribuir por outros distritos que não são necessariamente mineiros, para garantir essa equidade e evitar esse discurso de assimetria. 30% iria para o distrito, porque é de lá onde se extrai o recurso, então tem que ficar alguma coisa. Eu até inverteria a ordem, diria 55% para o distrito, 30% para a província, mas como a província tem muitos distritos, então faço esta proposta de 30% para o distrito e 15% para o posto administrativo, porque a comunidade não é uma unidade de planificação e de gestão. Então, esta seria uma proposta. Em relação ao imposto de superfície, acho que também deveria ficar 50% lá, porque a terra, essa superfície, é local, não é em Maputo. A gestão da terra é centralizada, pode, mas é lá. Então, 50% fica lá, dos quais desses 50% do montante que consubstancia 50%, 50% ficaria para a província, 40% para o distrito e 10% para a comunidade através do posto administrativo. Não vou falar muito sobre isto, vou entregar esta apresentação à coordenação e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Fátima, por esta eloquente apresentação, que trouxe vários pontos muito importantes para as nossas reflexões e um conteúdo muito rico para todos nós. Antes de abrir o momento de debate, queria